Bom, eu estou recebendo aqui a psiquiatra, a doutora Júlia Farage Saito, e ontem nós tivemos o Dia Mundial do Autismo. Muito bom dia, obrigado pela presença, doutora. Bom dia, eu que agradeço o convite, né? É muito especial poder estar aqui presente para falar sobre o autismo, né? O que é o autismo, para as pessoas que não sabem? O autismo é principalmente uma alteração do neurodesenvolvimento, né? Tem sido considerado cada vez mais de base biológica, né? Genética, e em que a criança vai ter alterações em 3 áreas principais, né? A comunicação social, a linguagem e o comportamento. Não é adquirido assim, a partir de um determinado tempo que começa, não, é uma alteração desde sempre. Por isso que a gente diz alteração do neurodesenvolvimento e que vai acompanhar aquela pessoa pelo resto da vida, né? E não é possível o diagnóstico ainda no útero da mãe? Ainda não, né? Mas a gente consegue observar as alterações conforme a criança o bebê, né, vai se desenvolvendo e deveria adquirir uma série de habilidades. E você observa que ela não está adquirindo ou que ela executa assim, de uma forma diferente que ela interage, por exemplo, naquelas áreas, né? Então, comunicação social, né? A criança ela não nasce assim interagindo, isso vai surgindo, isso vai se construindo. E a gente percebe que a criança com autismo, né, vai fazendo isso de uma forma diferente. Por exemplo... A mãe tem que estar atenta. Desde os primeiros meses de vida, já pode-se observar sinais, doutora? A gente consegue, isso a depender da gravidade do autismo, né? Porque tem o grau. Autismos mais graves a gente consegue detectar mais cedo, né? Mais precocemente. Sinais mais leves do autismo vão ser detectados mais tardiamente, né? Conforme eu tenho mais exigências e os sintomas mais leves vão aparecendo. Então, assim, eu diria que não só a mãe. Eu acho que nós precisamos conhecer crianças. Nós precisamos conhecer... Mas, sim, a mãe, pelo fato de estar ali diariamente, né? Para até diagnosticar, para observar os primeiros sinais, para que um especialista possa... Com certeza, né? Cuidar, né? A gente observa muito aquela coisa do olhar do bebê para a mãe, né? A mãe que está amamentando, o neném fica aquele namoro, assim, com a mãe, né? Olha e brinca. E a gente já começa a observar que na criança autista, às vezes eu não tenho esses sinais dessa interação tão importante ali entre a mãe e bebê. Não tem essa reciprocidade. A mãe está ali, está olhando, e a criança está, às vezes, olha para a mãe e para as outras coisas de uma maneira similar, né? Então, alteração da comunicação social. O que é a comunicação social? É interação, por exemplo, isso. Contato visual, né? Então, você vai ver, às vezes, crianças passam o olhar por você, né? Não fixa. É muito natural, eu brinco. Você vai conversar, chega em casa, é uma habilidade neurológica. Você chega em casa e fala oi para o seu cachorro olha para você, olha para os seus olhos. Então, essa é uma habilidade neurológica, né? E que, se a gente observar nos autistas, existe uma falha nesse sentido. Eles passam o olhar pela gente, às vezes com muita dificuldade de fixar esse olhar, né? A outra coisa que a gente vai observar eu tenho uma filhinha de 2 anos, a gente está andando, ela aponta e fala, olha, mamãe, olha a florzinha, olha. Isso é interação social, isso é comunicação. Ela não está simplesmente falando ou solicitando alguma coisa, ela está compartilhando alguma coisa que ela está experimentando com uma outra pessoa. Agora, o comportamento muda de uma criança para outra, dependendo do grau também. Tem crianças mais retraídas com autismo, tem mais falantes, tem mais observadoras, menos observadoras. Eu gostaria que a senhora respondesse, doutora Júlia, daqui a pouco, porque a nossa repórter, a Rosângela, foi conversar com um pai de autista, com um autista e também com um pai. Ela esteve lá na PAI, a gente acompanha com a doutora Júlia a partir de agora. Por favor, rode aí. O Bloco 3 está hoje na APAI e a gente vai falar sobre autismo. A mãe, Miriam Oliveira, que está aqui conosco hoje, ela descobriu que o filho tinha esse problema, essa síndrome, e vai contar para a gente como que é ter um filho autista. O que é ter um filho autista? Porque muitas pessoas não sabem o que fazer, como lidar com a situação. Ontem, no centro da cidade, vários pais e professores aqui da APAI estiveram reunidos para comemorar, para celebrar o Dia do Autismo. Miriam, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho? Como foi que você descobriu que o Davi era autista? Bom, foi em torno de 1 ano e meio que eu descobri pela ausência da fala dele.
E na escola, aí a gente começou a conversar com as professoras, né? E elas falaram que ele tinha algumas características de uma criança autista e pediram para mim procurar um neuropediatra, né? E foi o que eu fiz. E já logo na primeira consulta, o doutor já falou que ele tinha todas as características de uma criança autista, mas ele pediu alguns exames para descartar a possibilidade de outros, né? Outras síndromes. Mas depois, em torno de 2 anos e meio, ele teve o diagnóstico fechado de que ele tinha o autismo. Na escolinha, quando o Davi ia para a escolinha, como que era o comportamento dele lá junto com os coleguinhas? O que você observou na escola? Eu observei na escola que ele não interagia com as outras crianças. Várias vezes eu chegava no CMEI para buscar ele estava brincando num canto sozinho. E como eu já tinha algumas informações com relação ao autismo, né, que a gente vê bastante na mídia e tal, então eu já logo percebi que ele tinha alguma coisa diferente. Só que aí eu ficava, mas acho que não é, acho que deve ser assim. Com relação a pai, eu tenho assim a plena certeza que depois que o Davi veio para cá, ele mudou quase que 70% no desenvolvimento dele. Ele mudou muito, ele ainda não adquiriu a fala, mas ele já aprendeu a se comunicar com a gente de uma forma alternativa, sabe? Que é apontando, pedindo as coisas que ele não fazia. Então o trabalho que ele tem realizado aqui tem sido muito bom, muito válido para o desenvolvimento do Davi. O autismo é uma síndrome que é chamada síndrome do espectro autista. E como que os pais detectam isso nos filhos? É fácil de detectar? Como que funciona isso? Ele é detectado desde os primeiros anos de vida, né? E depois é avaliado pelo médico, ele mesmo que dá o diagnóstico. Daí ele classifica entre o nível leve, que seria a síndrome de Asperger, até o clássico, até o severo, né? O leve, ele permite às crianças estudar, ter atividades normais, e o mais complicado já restringe algumas atividades da criança? O leve, ele é um autismo funcional. Ele consegue estar no ensino comum, ele é uma criança com uma memória privilegiada, ele consegue várias coisas, assim, claro que precisa ter um controle, né? E tem um pouco de dificuldade às vezes, mas não que ele seja um aluno que ele não pode estar incluso, ele pode sim. O severo, ele precisa mais de um projeto para a gente trabalhar diretamente com ele, porque ele tem a falta da comunicação, tem o problema de comportamento, tem a falta de interação social, então há essa necessidade para se trabalhar mais direcionado a esses alunos. Qual o conselho que você dá para os pais se em algum momento eles perceberem que o filho ele é diferente, é quietinho, fica mais na dele? O que você aconselha? Logo procurar um médico, né, especialista no caso, para começar esse tratamento quanto antes. Que quanto antes eles vierem para o projeto ou forem um lugar especializado para autismo, quanto antes eles vão melhorar. Pois é, muito bacana o que a Rosângela mostrou para a gente. E voltamos aqui com a doutora Júlia, psiquiatra, as manifestações são diferentes, né? A gente está falando aí de um grau leve, moderado, mais grave. Na verdade, o comportamento, né? Fala-se em comportamento. O grau leve, por exemplo, às vezes imperceptível, né, doutora? Às vezes a gente vai pegar pessoas com sintomas mais leves de autismo lá no final do 1º grau, na escola, né? Que é quando as exigências sociais aumentam e aí os sintomas vão aparecer, vão ficar mais evidentes, né? Uhum. Essa história que passou agora na reportagem, né, dessa mãe, é a história mais clássica, assim, porque enquanto a criança está em casa, as exigências sociais são menores, então as falhas aparecem menos, as dificuldades, as limitações, né? Quando a criança vai para a escola,
aí é que eu consigo normalmente observar que aquela criança tem um funcionamento um pouco diferente das demais. Então, as crianças ficam mais isoladas, né? Elas brincam mais com as coisas do que com os próprios colegas. Às vezes parece que são surdas, que não estão ouvindo o que os outros estão falando, porque a falha é na comunicação, no interesse em interagir com os outros, não simplesmente ouvir ou não ouvir, né? Vão girar os objetos ou alinhar, ao invés de estar brincando com os coleguinhas, né? Então, aí é que a escola percebe os sinais, vai chamar os pais, vai encaminhar para o médico, daí o médico faz avaliações. A avaliação, o diagnóstico é principalmente clínico, mas como essa mãe descreveu muito bem, a gente faz exames para poder descartar que não haja nenhuma outra doença que justifique esse comportamento, né? Então, agora, nós podemos ter comportamentos agressivos e mais passivos, com calmaria total, que até, às vezes até incomoda os pais. Se observa comportamentos mais agressivos, principalmente de agitação, né? São 3 itens, né? Alterações na comunicação social, na linguagem, que é o que a mãe descreveu, um atraso na linguagem, né? E de comportamentos, né? O comportamento são comportamentos rígidos, estereotipados, então gostar sempre de fazer as mesmas coisas, a rotina, a agitação, gostar inquietação. só de determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tinha um paciente em São Paulo que tinha uma fixação com o metrô. Então, ele sabia de cor todas as estações de metrô, tudo, a ordem, a voz, o tom de voz que falava, tudo. Só falava de metrô. Tinha um outro que fixação por carrinho de controle remoto. Só falava de carrinho de controle remoto, era aquilo. Como é que eu ensino uma criança dessa? Eu não posso pedir para que ele entre no meu mundo logo de início. Eu preciso falar com ele sobre carrinho de controle remoto. Se eu vou ensinar matemática, eu preciso que ele some quantos carrinhos de controle remoto existem. Se eu vou ensinar cores, quais as cores dos carrinhos de controle remoto. Se eu vou fazer um texto de português, me conte como é que foi o dia que você foi comprar o carrinho de controle remoto. E a partir daquele mundo dele, eu vou tentar expandir um pouquinho mais, porque essa coisa do interesse restrito, eu não posso permitir que ele fique só naquilo, mas eu também não posso exigir que ele saia completamente. Então, a ideia do ensino é que eu entre e vá expandindo um pouquinho mais, né? Mas você me perguntou sobre comportamentos agressivos. Então, assim, se você imaginar que tem uma criança com uma falha na comunicação, na capacidade de comunicação, ela pode estar com dor e não conseguir comunicar isso, e pode te bater porque está com dor. Ela pode bater a cabeça na parede porque ela está com dor de cabeça. Ela pode... Um aviso, então, uma maneira de se comunicar. Muitas vezes, a gente precisa tentar entender o que a criança está querendo comunicar, o que ela está sentindo que está sendo agressiva, né? Ou, às vezes, é só uma manifestação de agitação muito importante, de inquietação muito importante. Eles têm uma hipersensibilidade grande, assim. Então, alguns estímulos sensoriais que, para nós, são muito comuns, luz, alguns ruídos, né, que são cotidianos, para eles podem ser assim, incomodar muito, né, e causar uma grande agitação. Que tipo de tratamento é dispensado aos autistas? Eles precisam de ter medicação também? Então, não sendo doença... Não pode falar de doença. O autismo não é doença. Não, não é doença. A gente vai pensar eu entendo como uma falha no desenvolvimento neurológico, até um atraso. Então, você vê que alguns melhoram muito nessas habilidades, mas não é considerado doença. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado. O que é isso? Eu tenho que observar qual é a falha, quais são as principais... limitações ou dificuldades daquela criança e que tipo de apoio que eu preciso oferecer. E é possível trabalhar isso? Sim, que tipo de apoio que eu preciso oferecer. Então, uma criança que tem atraso na fala tem que ir para a fono. Praticamente todas as crianças com autismo frequentam a fono para fazer esse trabalho de desenvolvimento da fala e da comunicação, né? Alguns autistas têm dificuldade no autocuidado. Tomar banho, escovar o dente, entendeu? Até porque há algum significado disso, né? Muitas coisas a gente faz não pela gente, mas pelos outros. Então, eu vou ficar limpo e cheiroso porque eu vou sair e outra pessoa não pode me ver fedida, vamos dizer assim, né? E para o autista, às vezes, isso é um pouco difícil, saber o que o outro vai pensar, né? Então, precisa, às vezes, do apoio do terapeuta ocupacional para ajudar ele a ser autônomo com relação à atividade de vida diária. Agora, como determinar, doutora Júlia, como determinar o autista que pode até estar numa sala de aula com outros alunos, né, e aquele que acaba precisando de uma atenção diferenciada?
Aí eu preciso de um trabalho realmente multidisciplinar para avaliar aquele indivíduo. Então, você vai ouvir isso muito, assim. O tratamento é individualizado. Eu preciso conhecer aquela criança, quais são as capacidades e as limitações caso é um caso. daquela criança. Isso. Que tipo de apoio que eu preciso oferecer para ele estar mais em pés de igualdade com as outras crianças, entendeu? Eu não posso botar uma criança que tem muita limitação sem oferecer apoio nenhum para competir em pé de igualdade. Não é possível isso. Então, tem crianças que eu consigo colocar na sala de aula só com apoio de uma PAP, acho que o nome não é mais PAP, mas com um professor auxiliar lá junto, né? E tem outras crianças que vão ter mais dificuldades, precisam de apoios ainda maiores, a depender da gravidade do autismo. Como que eu vejo isso? Normalmente com o apoio de um pedagogo, que vai fazer uma avaliação. O psicólogo vai fazer a avaliação dele com testagem de QI, né? De coeficiente intelectual, porque eu vou ter autista com cognições diversas, agora, desde doutora, de inteligências maiores a menores. Quando se trata de doenças do bebê, né, às vezes algumas doenças são diagnosticadas até já no próprio útero da mãe, né? Esse tipo de alteração, que a gente não pode tratar como doença, que é o autismo, né, não há um diagnóstico, a ciência ainda não chegou No útero, não. Não chegou ainda, né, a um diagnóstico preciso para saber. Por isso a política... Ou não avançou também para saber por que as crianças nascem autistas, né? Por que elas têm esse comportamento? Não, a gente entende que é cada vez que é de uma base mais biológica e genética. Então, assim, se eu tenho uma pessoa com autismo, tem 50 vezes mais chance de ter um irmão com autismo. Entendeu? Isso vai falar da questão biológica, genética, não só do ambiente ou de como que foi criado, essas coisas, entendeu? Mas a base mais biológica. Mas, por isso, a questão do diagnóstico, a atenção que a gente tem que ter na primeira infância. Então, eu consegui reconhecer que aquela criança não está indo dentro de um padrão que a gente espera de desenvolvimento, né? Que é o olhar, ter interesse pelas outras coisas, né? Brincar com outras crianças. Agora, é aconselhável fortalecer o interesse do autista? Tem interesse, por exemplo, em metrô, em cavalgar, ou em corrida de automobilismo, ou tem interesse em futebol. Né? Como fazer o manejo do interesse específico. É bom fortalecer isso ou não? Olha, você me fez uma pergunta difícil, porque assim, às vezes eu só vou conseguir me relacionar com o autista se eu entrar nesse interesse específico dele. Porque algumas crianças e adultos com autismo têm uma rigidez tão grande naquele interesse que ele não vai compartilhar outros assuntos se eu não entrar no interesse dele. Ele não vai entrar no meu, só para conversar, ou só para, entendeu? Então, às vezes, eu preciso entrar no interesse dele, começar a falar do carrinho de controle remoto, ou começar a falar do metrô e tentar aos poucos... Para poder levá-lo a outros... Exatamente. Eu acho que essa técnica é um pouquinho melhor, assim. Talvez... É bom, é uma dica até para os pais, né? Eu não posso permanecer no interesse específico, né? Senão eu não estou desafiando essa criança ao crescimento, a estar com outras pessoas, né, ao jogo de cintura, que é o que eu preciso fazer com ela. Que ela tolere um pouquinho mais outros assuntos, outras rotinas diferentes do que a que ele tem, né? Tá? Ok. Quero agradecer muitíssimo aqui a presença da senhora. Mais alguma colocação que a senhora julga interessante, que eu deixei de perguntar? Eu acho que a importância do trabalho multiprofissional, né? Cada profissional vai ter um olhar para saber o que essa criança precisa para ter uma vida mais autônoma, né? Independente. E o papel da psiquiatria, das medicações, nos casos de agitação muito importante, né? De alterações do comportamento que atrapalhem a convivência da criança, que a gente quer que ela esteja aí no mundo realmente, tá? E te agradeço muito para que a gente esteja também atenta para as crianças, atenta ao desenvolvimento delas, né? E não pense duas vezes antes de pedir ajuda. Acho que melhor pedir um socorro, uma avaliação, e o profissional dizer assim, está tudo bem com o seu filho, né? Pode ficar tranquilo, do que passar um tempo muito importante em que poderia ter sido feito algo, que quanto mais cedo eu tiver né, eu fizer, isso é melhor. Ok. Obrigada. Conversei com a doutora Júlia Farage Saito, psiquiatra brasilense, morando aqui já há 6 anos. Está gostando de Cascavel? Bastante. Bastante. Então tá bom. Muito obrigado, viu, doutora? Dicas importantes aos pais, sobretudo em relação à observação na infância, né? Já que a criança nasce já, sinais que a doutora colocou aqui que são importantes de serem observados.